Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Marluce, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre Verity, esse livro tão falado aí ultimamente, né, da nossa querida Colleen Hoover, né? Então espero que vocês gostem, já deixa aqui o seu like, se inscrevam no canal também, tá bem? Bem, aqui nós vamos conhecer a Lauren. A Lauren, ela é uma escritora que está à beira da falência, né? E um belo dia ela acaba sendo convidada a uma reunião. E nessa reunião ela é convidada a escrever a continuação dos livros da Verity, que a Verity ela escreveu um best-seller, só que ela sofreu um acidente. Então, mas ela precisa dar prosseguimento nesses livros, né? Então eles chamam a Lauren, eles convidam a Lauren para dar prosseguimento nesses livros com pseudônimo, porque a Lauren não gosta de aparecer, ela não gosta muito de lidar com o público. Então, no começo eles não queriam, eles queriam que ela tivesse esse momento assim com o público, né, para divulgação, mas no fim eles acabaram concordando com ela de não aparecer mesmo. E bem, ela no início não queria, porque ela não se achava capaz de dar continuidade à best-seller, porque era um best-seller de muito sucesso. Mas ela acabou aceitando até mesmo pelo dinheiro, porque ofereceram muito dinheiro a ela. O Jeremy, que é o marido da Verity, conversou depois com ela, só os dois, né? E ela acabou aceitando. E ele convidou ela para ir à casa dele, para dar uma olhada no escritório da Verity, porque tinha muita papelada e talvez ela precisaria desses papéis, né? Até mesmo se tivesse alguma coisa já ali, já que ela tivesse começado alguma história, alguma coisa assim. E ela acaba indo para casa deles, só que depois ela acaba descobrindo que vai ter que ficar um pouco mais tempo, porque ela sofreu despejo, né? Porque ela estava totalmente sem dinheiro. Então não quiseram alugar o próximo apartamento para ela, enquanto ela não pagasse. E como ela ainda não tinha recebido adiantamento desse livro que ela ia fazer, ela acabou aceitando e ficando ali mais tempo. Então, nessa procura dela ali, ela acabou achando um manuscrito da Verity, que ela não deveria ter começado a ler, mas quando ela começou a ler, ela começou a saber de histórias sobre ela, sobre a vida do Jeremy, sobre a morte da filha, sobre a família em si. E algumas coisas ali que ela descobriu foram coisas assim bem é, horríveis mesmo, né? Coisas que fizeram ela questionar se a Verity era uma pessoa boa, se era mais, se isso acabou ajudando ela a fazer os livros dela de suspense tão bem quanto a vida dela era, né? E, gente, o livro é muito bom. E agora eu vou, assim, falar, mas eu vou falar com spoiler. Então, quem não quiser saber, sai do vídeo, porque eu vou ter que falar, gente, porque esse livro é tão bom que quando eu terminei o livro eu falei, meu Deus, e eu não consigo, falei, eu não vou conseguir gravar sem ter que dar spoiler, sem falar, porque é um livro que eu preciso discutir. Então, primeiramente, eu já começo dizendo que é um livro que não é para qualquer pessoa ler, já é um livro que realmente não é para menores de 18 anos. É um livro que eu também não aconselho para mulheres grávidas por conter gatilhos. E vou falar por quê. É, no manuscrito da Verity, ela começa ali dizendo que ela começa a falar primeiramente do quanto ela amava o Jeremy, da obsessão dela pelo Jeremy. E ela começa a contar histórias. Tem algumas cenas de sexo que pra mim não precisava ter tantas assim, mas enfim, vamos relevar. E ela fala da gravidez. Então ela fala que assim que ela soube que ela estava grávida, ela já não gostou, né? Porque o Jeremy passou a amar mais a gravidez do que ela mesma. Ela sentiu que estava perdendo o Jeremy para a gravidez. Então, no primeiro momento, ela tentou abortar o filho. Então, teve cenas de ela ir no banheiro e enfiar um cabide para tentar abortar. E eu acho que são cenas que realmente, né, podem abrir gatilhos assim, né, em mulheres grávidas. Mas ela não consegue abortar, tanto que uma das filhas, que eram gêmeas, acaba nascendo com uma cicatriz, o médico dá uma desculpa lá, né, dá um outro agnóstico do que seria, mas ela sabe que no fundo foi o que ela
fez que acabou criando essa cicatriz. E ela acaba, depois de um tempo, gostando mais dessa filha do que da outra. E ela acaba meio que tendo um sonho. Isso tudo tá no manuscrito, ela vai colocando ali no manuscrito, isso tudo, ela tem um sonho de que a outra filha matou a irmã gêmea dela. E o Jeremy acaba tem muito amor pra essas duas filhas, então ela acaba ficando com ciúmes. Ela tem uma cena que ela tenta matar uma das filhas, ela bota o dedo assim na boca pra forçar o vômito, né, e tentar asfixiar pra dizer que foi acidente. Assim, gente, é bem horrível mesmo as cenas que elas descrevem no manuscrito, é bem horrível mesmo. Bem, nisso que a Lauren tá lendo o manuscrito e vê essas cenas horrorosas, ela fica se perguntando se tem que contar o Jeremy, se não conta o Jeremy, se o quanto o Jeremy já sofreu, porque na verdade ele perdeu as duas filhas. Uma, ela tinha alergia e foi pra casa de uma amiga, acabou comendo um biscoitinho e acabou morrendo, mas sendo que a Verity ainda acha que foi a irmã que causou isso pra outra. A Lauren continua ali lendo, ela não consegue parar de ler, né? Ela tenta não ler, mas ela não consegue, porque ela cada vez mais fica sabendo de coisas horrorosas. E ela fica se perguntando se conta ou não. E, enfim, nessa convivência com o Jeremy acaba rolando um clima. E aí algumas coisas começam a acontecer na casa, porque a Verity mora na casa com eles, mas ela não tem movimento, ela tá paraplégica, então ela não. Ficam até em dúvida se ela consegue ouvir, mas ela não fala, não anda. Enfim, tem uma cena que a Lauren acabou beijando ali, os dois acabaram se beijando, ela e o Jeremy, e ela estava deitada no sofá, e quando ela olhou para a escada, lá na ponta da escada, ela viu a Verity, então ela ficou apavorada e falou com ele falou que ela não podia andar, que não poderia ter sido ela. Tem uma cena que eles estão no quarto e alguém tranca eles no quarto por fora, porque o Jeremy coloca duas trancas, né, uma por dentro e uma por fora, porque a Lauren, ela sofria de ela era sonâmbula quando era menor, inclusive ela cortou, ela se jogou assim de um lugar da casa dela que se machucou, então ela tem medo de. Tanto que tem uma noite que ela acordou no quarto da Verity. E pra tentar isso não acontecer mais, acabaram botando uma tranca dentro e fora pra isso não acontecer. E o Jeremy ia lá, trancava ela, e no dia de acordar ele ia lá e abria pra ela pro lado de fora. Então ele pegou, quebrou a janela, passou, porque ela começou a falar com ele. Você não acredita que pode ser ela? Será que ela tá fugindo com o Creu, que é um outro filho que ele teve com a Verity? E ele não acredita e ele fala, olha, você tem que sair dessa casa, porque, né, eles estavam dormindo e ela queria sair da casa e ele não deixou. Nesse primeiro momento ela queria sair e ele não deixou. Aí ela continua lendo o manuscrito, então ela descobre que a Verity que causou a morte da outra filha dele. E ela fica se perguntando se conta, se não conta, mas aí numa noite lá com o Jeremy ela acabou não contando, ela achou melhor não contar. Só que uma bela noite ela acorda no quarto ela fica sozinha com a Verity e ela vê a Verity assim no chão. E ela vai lá atrás dela, tem uma hora que ela vai atrás da Verity e fala, né, você acorda, você tem que abrir o olho e não acontece nada. E o Jeremy chega nesse momento, tira ela do quarto, que ela tá com a faca, tira ela do quarto e fala, você tem que ir embora daqui, isso não tá fazendo bem pra você, ela não pode andar, ela não pode falar, e ela mostra o manuscrito pra ele. Nisso que ela mostra o manuscrito pra ele, ele sai do quarto dela, ele pergunta onde é que você achou isso? E ela falou, eu estava no meio das coisas dela, que eu estava olhando pra ver se eu achava alguma coisa pra criar a história. E ele sai do quarto e ela tinha colocado uma babá eletrônica no quarto da Verity uma vez que eles ficaram sozinhas, e ela pôde ver ele chegando no quarto dela e falando, abre seu olho, porque se você não abrir eu vou ligar pra polícia. E nisso, a Verity abre o olho e ele, com muita raiva, começa a apertar mesmo o pescoço dela, assim, pra matar, né? De tanta raiva
que ele ficou dela, de saber que do filho, da filha, que aconteceu, o que ela fazia com as crianças. E aí a Verity corre pro quarto, a Laurie corre pro quarto para tentar tirar ele de lá. E ela fala, pensa no você, pensa no seu filho vai crescer sem você, você vai ser preso. E aí nisso ela vira para ele e fala assim, temos que fazer parecer que é um acidente, porque ele olha assim para ela e pensa, nossa, mas ela matou meu filho, né? Minhas filhas. E aí ela fala isso, a Lana fala isso, temos que fazer aparecer como se fosse um acidente. E ela dá a ideia do que ela fez com do que ela tentou fazer com uma das filhas, que é forçar o vômito e, né, asfixiar. E eles matam a Verity e faz como se fosse aparecer como se fosse ter sido realmente um acidente e tudo mais. Bem, terminou. Aí, alguns meses depois, a Lauren e o Jeremy, eles vêm dessa casa para comprar uma nova para ficarem juntos. A Lauren tá grávida dele. E um dia eles foram na casa que eles estavam, né, para pegar o restante das coisas e tudo mais. E o Creu um dia vira para eles, ela vira e fala: eu preciso no quarto da minha mãe pegar alguns papéis. E ela perguntou: que papéis? Os papéis que a minha mãe deixava lá no chão. E ele foi lá, pegou, desceu com alguns desenhos e ela deu um estalo. E ela foi lá no quarto e achou uma carta dela. E nessa carta, na verdade, estava dizendo que contava a história que, na verdade, o Jeremy já sabia desse manuscrito e o Jeremy tentou matar ela. Na verdade, o acidente de carro não foi ela que causou, foi ele, porque ele mataria ela da mesma forma que ela tinha escrito, colocado no manuscrito, que ela tinha falado que se fosse assim para ela ficar presa e ficar longe dele, que ela preferia jogar o carro na árvore. Então foi assim que ele simulou a morte dela, né? A aparente morte, né? Que não aconteceu. E ela contava que como ele pôde acreditar naquilo, como ele pôde acreditar no que ela tinha escrito, que na verdade aquilo tudo que ela fez foi porque com a reunião que ela teve com a editora dela, no qual ele estava presente, mas que ele não estava prestando atenção, a autora deu a ideia dela, porque ela falou que não estava conseguindo construir uma nova história, não sabia uma base para começar os personagens, e a autora deu a ideia de que se ela escrevesse sobre a vida dela, de fatos que aconteceram, mas que mudando um pouco a história, colocando algo mais assim de suspense, mais sinistro, ela conseguiria entrar no personagem, conseguiria entender a mente de um vilão e assim ela ia conseguir fazer os livros, né, que ela precisava terminar. Então ela fala nessa carta que era tudo uma simulação, que ela entrou no personagem, mas nada daquilo aconteceu, que na verdade foi só uma ideia que a editora dela teve. E que, como ele pôde acreditar que ela teria matado a filha, que na verdade a história que ela criou foi só uma forma dela fugir do sofrimento dela, mas que não aconteceu, como ele poderia acreditar nisso, porque ela amava as filhas, amava ele, e que ela ia fugir com o filho dele, porque, né, ela conseguiu sobreviver, e ela falou que não ia deixar o filho com ele, mas que ela queria que ele entendesse o porquê disso, porque ela tentou explicar, mas ele não quis ouvir na época que ele achou o manuscrito. Ou seja, ele já tinha o manuscrito, ele já tinha lido. Quando a Laurie entregou para ele, na verdade, ele já sabia, né, daquele manuscrito, ele já sabia da existência dele. Então ele acreditou mesmo que ela tivesse feito tudo aquilo ali. Ele achou, porque ela achou aquela forma tão boa, ela foi tão ajudou tanto ela realmente a criar essa história, que ela juntou e fez realmente uma autobiografia. Só que não era verdade, assim, né? E aí, só que o Jeremy não sabia, então ele acabou achando que era verdade e fez esse fato com a Verity de jogar na árvore. E, bem, aí a Laurie acha essa carta, lê essa carta onde diz tudo isso, que ela fala que espera que um dia ele entenda ela, que na hora que ela fez isso, ela achou que era inofensivo. E
ela se pergunta se deve entregar essa carta ao Jeremy ou não, e ela por fim leva para o banheiro, rasga e joga fora, e fala que não vai entregar para ele porque eles, né, na verdade, acabaram assassinando uma pessoa inocente, e morre ali a história, ela joga fora, e acaba o livro com essa frase que eu vou ler para vocês. Quando ela está saindo da casa, ela diz assim: não importa para qual lado eu olhe nesta história, está claro que Verity era mestre em manipular a verdade. A única pergunta que fica é: que verdade ela está manipulando? Então, ficou um final meio assim: qual era a verdade? Será que o manuscrito realmente foi só uma forma dela tentar se achar ali para escrever melhor, para entrar no personagem? Ou aquilo realmente aconteceu? Ou será que a carta que era verdade? Ou ela manipulou essa carta de uma forma que anulasse o manuscrito dela, que dissesse porquê do manuscrito, mas que nada daquilo ali era verdade. Eu achei sensacional, achei assim que você fica pensando qual realmente foi a verdade. Será que realmente nada que estava no manuscrito aconteceu? Será que a carta que ela escreveu é verdadeira? Ou será que ela só fez isso para fazer mais uma manipulação do que realmente aconteceu? Gente, Colleen Hoover é assim, eu amo de paixão os livros dela, porque ela sempre tem uma escrita boa, uma escrita fluida e sensacional. E esse livro eu tava com muita vontade de ler, ele demorou um tempão para chegar dos Correios. E tava todo mundo lendo e eu tentando não pegar spoiler porque eu queria muito ler. E tava todo mundo falando que era, nossa, que ela arrasou, porque ela geralmente escreve romance, né? Então, vim de suspense aí é uma coisa bem, né, diferente do que ela tá acostumada a escrever. E eu achei sensacional. Assim, algumas partes, como eu falei, não precisavam estar aqui, mas foi sensacional. Eu não conseguia parar de ler porque eu queria saber o que ia acontecer. Cada vez que ela ia para uma parte do manuscrito, eu ficava pensando: gente, eu preciso saber o que vai acontecer. E foi assim, gente, olha, para quem gosta de suspense, para quem gosta de Colleen Hoover, para quem gosta de algo assim perturbador, porque esse livro é perturbador, gente. Assim, você lendo assim o que ela fazia, se realmente fez, né? Que no final você acaba tendo essa dúvida se realmente isso aconteceu ou não. Eu ficava assim, nossa, como uma mamãe consegue fazer isso? E olha, sensacional, leio. Quem gosta desse tipo de gênero vai amar esse livro, gente. É sensacional. Eu acho que eu não li nada até agora da forma que ela colocou, assim, dessa forma. E foi muito bom, eu gostei muito. Vou favoritar com certeza. Então, fica a minha dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe também esse vídeo, tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.